Olá, a paz do Senhor, meus amados aqui do Facebook e do YouTube. Primeiramente eu vou estar compartilhando aqui as minhas contas bancárias, não gosto muito disso, mas quem quiser nos ajudar pode ficar à vontade. Quero hoje estar compartilhando aqui a mensagem da paz do Pai. Eu espero que essa mensagem fale com o coração de quem acredita, na palavra do Eterno, porque infelizmente muitos não creem, porque a incredulidade ela já tomou de conta de quase toda a maioria. As pessoas elas não creem mais, elas não acreditam mais, que muito em breve Yahushua irá retornar. Não creem mais, o mundo não acredita mais. Estamos vivendo já ensaios e mais ensaios. E infelizmente a triste realidade é que as pessoas ainda não conseguiram enxergar os acontecimentos, não conseguiram ver que tudo que a gente vem passando sobre o mundo não são apenas coincidências, não são coincidências, nunca foi. Não existe coincidência. Não existe aquela de dizer bem assim, os sinais que nós estamos vivenciando sobre a Terra são sinais de coincidência. São coincidências de tal coisa, de tal sinal. Sendo que nada nesse mundo, meus amados, nada é coincidência. Tudo isso são sinais de que o fim do mundo está cada vez mais próximo. Isso tudo que a gente está vivenciando sobre a Terra são leis que já foram escritas na palavra divina. Yahushua profetizou tudo isso. Todos esses sinais foram profetizados pelo Eterno. E muitos mais outros sinais iremos o mundo presenciar novamente. Então é por isso que eu venho aqui. Não estou aqui anunciando o Evangelho por troca de dinheiro, como tem gente que fala. Tem gente que já até me perguntou por que eu estou entrando aqui e pedindo. Não estou pedindo por pedir. Eu sei que está difícil a situação, não estou anunciando o Evangelho por troca de dinheiro, por troca de nada aqui, por troca de ajuda, não. O Pai, Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece a intenção do coração dos seus. As coisas estão praticamente bastante difíceis para todos nós. Tudo está difícil. Tudo está complicado sobre o mundo. Mas infelizmente tem muita gente que não sabe a intenção de ninguém, que não conhece a intenção de ninguém. E aí, como a pessoa não conhece a intenção dos outros, ela sai comentando qualquer coisa que ela acha que ela tá certa de comentar.
zomba, né, das palavras, ri, né, faz graça. Eu não estou aqui para brincar. Essas lives aqui que eu estou fazendo, isso é porque eu sinto no meu coração. Isso é o desejo de falar, é o desejo de anunciar o evangelho da salvação, o verdadeiro evangelho da salvação. Porque o que tem mais é pessoas que anunciam o evangelho, mas não é o verdadeiro evangelho. Não vive aquilo que anuncia. Não vive a realidade, não vive os fatos, não estudam as escrituras e saem aí anunciando qualquer tipo de coisas que acha que é do Criador. Então hoje eu quero que você não entre apenas aqui na live só por entrar com o coração fechado, mas entre aqui na live para ouvir a palavra, para permitir que a mensagem ela edifique a tua vida, que edifique tua alma, teu espírito. Porque nós já chegamos no tempo do fim. Estamos presenciando todos os sinais que foram decretados e profetizados pelo Salvador. Está tudo escancarado debaixo da nossa vista. Só ver quem está desperto, quem já acordou do sono. Mas infelizmente muita gente ainda continua dormindo, ainda continua com a vista olhando para baixo, para o material. Se esqueceram do que vem de cima, se esqueceram da palavra, se esqueceram do Criador, se esqueceram de buscar por conserto, se esqueceram de dar autoridade ao bem maior. Quem é o bem maior? O soberano, Criador de tudo e de todas as coisas. Então hoje é essa tarde, depois eu vou estar colocando aqui minhas contas bancárias. Quem quiser nos ajudar, que nos ajude, ok? Eu sei que está muito difícil, mas depois eu vou estar colocando aqui. Primeiramente eu quero estar trazendo a mensagem aqui. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser ouvir, que você não é obrigado a acreditar nas coisas que eu der lugar aqui para o Espírito falar. Eu não estou obrigando ninguém a crer no que eu acredito, no que coisas que são reveladas a mim da parte do Senhor. Eu quero estar compartilhando aqui tudo o que eu tenho direito de falar, com a permissão divina. Tudo que eu tenho direito. Acredite quem quiser. Não, mais uma vez dizendo aqui, não estou prendendo ninguém e forçando a ninguém a crer no que eu acredito e no que foi revelado para mim da parte do Senhor. O tema hoje dessa mensagem é 5 sinais que o fim do mundo está próximo. Só para não ficar nas minhas palavras, eu vou estar compartilhando aqui 5 sinais, mas, meus amados, tem muitos outros sinais. Tem muito mais do que 5 sinais. Só basta a gente... Como é que a gente consegue ver muito mais outros sinais? Estando em espírito, buscando o nível espiritual, observando ao nosso redor, estando no estado espiritual, o estado
de busca. Mas eu quero estar aqui nessa live compartilhando apenas os 5 sinais que o fim do mundo se aproxima, de que tudo está perto. Ninguém sabe, nenhum de nós sabe exatamente quando é que será o fim do mundo, o fim de tudo, o fim de que o mundo irá ser destruído. Ninguém sabe o dia que a Rússia irá destruir com isso tudo aqui. Ninguém sabe a data, a hora, o dia em que a Rússia irá retornar para cá, para a Terra novamente. Ninguém sabe de nada. A palavra do Senhor diz que o que a palavra do Senhor fala, a palavra do divino, ela nos orienta, ela nos instrui, ela fala aquilo que precisamos saber, ela mostra as profecias, ela revela-se a nós. Ela se revela, ela mesmo se mostra, ela mesmo sabe de tudo. Mas a gente só consegue compreender ela se a gente estiver no nível espiritual. Se a gente estiver no nível carne, nós não conseguiremos entender e nem muito menos compreender a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela tem seus mistérios. Tem muitos mistérios na palavra divina. Tem muita coisa sobrenatural que no nível carne, no estado carnal, nós não vamos conseguir entender. Porque as coisas do Senhor são muito mais além do que espiritual. São coisas misteriosas. São coisas que a gente precisa estar num estado espiritual para poder compreender. A gente tem que estar com Ele para que o Espírito dele, o Espírito do Senhor venha nos orientar. Por que que o mundo perece? Por que que está acontecendo tudo isso na humanidade? Porque as pessoas, elas acabam desistindo de servir o sobrenatural. Por que será? Talvez você tenha pensado isso também, como eu tenho pensado nos últimos dias aqui. Por que será que as pessoas sofrem? Por que que o mundo passa por isso? Por que todos esses sinais e ninguém vê, ninguém enxerga? Por que será? Eu já me fiz essa pergunta e eu creio também que você já fez também essa pergunta. Essa mesma pergunta que eu estou fazendo. Pois bem, a humanidade ela perece porque lhe falta busca, lhe falta conhecimento. O mundo tem buscado conhecimento, mas não é o conhecimento real, não é o conhecimento verdadeiro. É um conhecimento que para os homens, é um conhecimento que é o certo. Só que na verdade não é. Esse conhecimento que o mundo tem buscado não vem do Pai, não vem da espiritualidade. A espiritualidade ela não é conectada com o material, com o materialismo, acho que deve ser assim a palavra. A espiritualidade ela não está conectada com as coisas materiais da terra. Porque os conhecimentos da espiritualidade são praticamente conhecimentos de uma outra dimensão. Não é dessa dimensão terrena. Por isso que eu digo que ninguém sabe, ninguém entende, ninguém compreende. As pessoas elas saem falando qualquer tipo de besteira, sem ao menos analisar o que elas estão falando. Ou às vezes elas fazem risos, né? Tiram graça, sorriem, mas não para observar direito
Que tipo de mensagem está sendo anunciada? Ultimamente eu tenho ficado assim muito calada, porque teve uns dias que eu não estava muito legal para falar, muito legal para estar anunciando. Porque o Pai, eu sentia no meu coração de anunciar o Evangelho, de anunciar a verdade, como eu sempre tenho feito aqui nas redes sociais, tanto aqui na página do meu Face, como também no meu canal no YouTube. E agora estou me familiarizando com o meu Instagram. E agora criei um canal para mim, só anunciar o Evangelho, ministrar ali o que está no meu coração, no Telegram. Quem quiser se inscrever, eu vou estar deixando aqui, depois ao terminar, as minhas páginas, para que venhamos se alimentar da palavra, que venhamos receber a mensagem do alto. As coisas, meus amados, a cada vez mais a gente vê pessoas ignorantes que não aceitam a mensagem, que não aceitam a verdade, que acham que as coisas vão tudo se normalizar. Teve 18 estados, não sei se alguém está sabendo, 18 estados que praticamente logo pela manhã ficaram sem acesso à internet. Tomara que essa live não caia por eu estar falando isso aqui. Mas o que eu tenho escutado muitas das pessoas dizer é que pessoas que não sabem de praticamente nada do que está sendo preparado sobre o mundo. Praticamente as pessoas não compreendem de coisa alguma que está sendo preparado no mundo terreno, nesse mundo onde vivemos, nessa dimensão aqui. O mundo ele está vivendo um período de transição. Está acontecendo sobre a Terra um período e um momento de transição. O mundo está mudando. E juntamente as pessoas também estão mudando junto com o mundo. O mundo está sendo preparado para o filho da perdição reinar muito em breve. E o que as pessoas estão fazendo? O que elas estão se preparando para passar por muito em breve, por essa grande tribulação, por esse grande caos que virá sobre a terra? Não. Os homens não estão se preparando para o que está por vir, mas estão buscando se preparar para coisas materiais. Por que será que as pessoas estão buscando se preparar para coisas materiais? Por que será, né? Ao invés de estarem se preparando para o que está por vir. O mundo, daqui uns dias em diante, as coisas, a tendência sobre a terra é piorar. Não haverá momentos de glórias. A própria palavra do Senhor diz: não haverá momento glorioso. Não terá dias de glórias, mas os dias serão de alta luta, de lutas constantes. Como é que a gente consegue vencer as lutas que virão? Se apegando com Yahweh, se fortalecendo o espírito, fortalecendo a mente, os campos vibratórios, fortalecendo a alma, fortalecendo o coração, fortalecendo principalmente a mente. Porque o alvo do inimigo é mais pegar a mente,
ele foca mais na mente. O que ele deseja destruir na humanidade é mais a mente. E através da mente vai pegando o coração e depois do coração vai se alastrando sobre todo o corpo e toda a área física e espiritual. Mas as pessoas, elas não estão nem aí para nada. Elas não querem viver o lado espiritual. Elas não querem buscar se fortalecer. Elas querem fazer aquilo que elas acham que é para o bem delas. Os homens desejam fazer aquilo que não é para o seu bem. O mundo tem amado mais as trevas do que a luz, porque as obras das trevas são más. E isso para o mundo, a obra negra, obscura, é uma obra que para a humanidade é uma obra que para quem está dormindo sono profundo é uma obra certa, porque a luz ela nos corrige, ela nos mostra onde devemos nos consertar, sendo que a escuridão ela não faz nada disso. Você vive a sua vida do jeito que você quer, você faz do jeito que você quiser fazer, você vive a sua vida no modo e no nível carne, que a escuridão não está nem aí. Já a luz não. A luz ela deseja conserto constante. Ela deseja fazer parte da nossa vida física. Ela mostra o que a gente está precisando, aonde que é preciso nós se consertarmos para não ficarmos. Eu quero dizer para você uma coisa. Yahushua, quando esteve na terra, ele ensinou as pessoas. Ele ensinou os homens por meio de parábolas. Por que Yahushua ensinou os homens por meio de parábolas? Por que ele deixou nas escrituras os seus ensinamentos todos completos? Para que lá ele venha nos instruir. A instrução verdadeira ela só é garantida se decidirmos dentro do nosso coração sermos instruídos pelo Espírito Divino. Tá entendendo aquilo que eu estou falando? Se a gente começar a decidir, escolher ser instruído pelo grande Espírito, a gente começa a nossa jornada. Iremos começar a praticar, entender, receber, saber receber, porque tem gente que não sabe receber a palavra. A geração de hoje, ela não sabe receber. Ela não sabe servir. Ela deseja ser servida, mas não quer servir ninguém. Quando serve, quer em troca o dinheiro, alguma coisa material. Por exemplo, os líderes religiosos, esses pastores, esses homens aí que se intitulam homens de Deus, que não são homens de Deus, não são. São fingidores, são enganadores,
são falsos profetas, falsos evangelistas, falsos mestres, falsos em tudo, falsos até na prática, falsos até no seu modo de vida e no seu modo de viver. Estes aí, eles só querem olhar para as ovelhas se tiver alguma coisa em troca. Se tiver algo ali para trocar com eles, eles passam a cuidar das ovelhas do mestre. Mas se aquela ovelha não tiver mais nada para oferecer, eles praticamente empurram para fora aquelas ovelhas e não aceitam mais nada do que vier daquela ovelha a eles. Um verdadeiro servo do Altíssimo, ele não faz nada disso. O verdadeiro servo do Altíssimo vive por meio da palavra. Ele busca toda a sua instrução por meio da palavra. O verdadeiro servo do Altíssimo, ele acolhe as ovelhas, ele abraça elas, ele não dá nada em troca, ele dá o que ele tem, ele oferece o que ele tem, ele entrega. Isso é um verdadeiro servo do Senhor, é um verdadeiro servo do alto. Ele dá o amor, entendeu? Ele dá a palavra. Quando eu falo isso, me dá uma vontade, eu me emociono, sabe? Eu me emociono só de falar o que eu estou falando aqui, porque a gente não vê mais essas pessoas, porque o mundo já se corrompeu. O mundo já praticamente já não tem mais aquele entusiasmo, já não tem mais aquela força de vontade. Um verdadeiro servo do alto, ele tem uma força de vontade de ajudar as almas. Ele anuncia o evangelho da graça, o puro evangelho genuíno, não por interesse, mas para salvar almas, para salvar vida, para trazer vidas, não para ele, mas para aquele que ele serve. Enquanto os falsos profetas, os falsos líderes, de nada disso fazem, de nada disso entendem. Quando vê alguém anunciando essas palavras que eu estou falando aqui, esses falsos profetas, esses lobos gulosos, lobos devoradores, porque para mim é um lobo guloso, em pele de ovelha, em pele de cordeiro, em pele de santo. Mas está chegando o dia que todos esses lobos gulosos irão prestar contas com o Senhor. Está chegando o momento desses todos aí que se intitulam servos do Altíssimo, servos do Pai Divino, se intitulam pastores, líderes, evangelistas, missionários, todos estes daí irão prestar muito em breve contas com o Divino. Lá na palavra de Yahushua, ele diz, lá na mensagem dele ele fala, ele profetiza para os falsos mestres, ele profetiza para os falsos pastores. Eu coloquei até essa minha live em público aqui. Não me interessa, eu nem me importo mais se alguém chegar comigo e falar, você está criticando, você está julgando. Não, isso não é crítica, isso não é julgamento. Eu só não sou a favor de coisas erradas. Eu só não vivo do evangelho.
isso longe de mim. Como já teve gente que só pelo fato de eu estar compartilhando minhas contas bancárias, porque eu realmente estou passando por dificuldade. Todo mundo está passando por momentos difíceis, por momentos de tribulação. Mas eu tenho acreditado naquele que eu sirvo. Eu tenho crido naquele que eu sirvo há anos. Porque já faz muitos anos que eu sirvo o Senhor. E eu tenho a alegria de servir esse Pai. E chamá-lo Ele, do meu Pai, do meu Senhor, do meu amado, meu noivo. Ele está voltando. Tem muita gente que não acredita mais na volta de Yahushua. Yahushua, meus amados, é Jesus, tá? Yahushua é o verdadeiro nome do Salvador. Que eu me sinto bem de falar. Mas não estou dizendo para você acreditar no que eu acredito. Yahushua, eu gosto desse nome. Porque ele é o único verdadeiro Salvador que salva. Não existe outro a não ser ele. Esses outros deuses aí apresentados são deuses feitos pelos demônios. A religião tem aprisionado muitas pessoas. Muita gente é presa. Muita gente presa no sistema religioso. Muita gente está vendo os sinais diante da vista, diante do mundo. Mas ninguém quer saber mais de nada. Ninguém quer mais saber de nada. Ninguém quer mais saber. Porque as pessoas, o mundo todo, os homens, eles estão mais dedicados nas coisas materiais, nas coisas daqui de baixo. Estão pensando aqui, se preocupando mais aqui. Não estão dando atenção para a verdade. Os escolhidos do Salvador estão todos os dias comentando muitas coisas. De coisas que estão por vir, de coisas que ainda virão, de coisas que já se cumpriram, de coisas que já está acontecendo e as pessoas não querem enxergar. Não querem viver, não querem fazer suas próprias pesquisas para não caírem na armadilha futura do inimigo. Existem, meus amados, muitas coisas que o inimigo das nossas almas, que o inimigo da humanidade está preparando. 18 estados, se eu não me engano, que sofreu aí essa falta de energia. Isso daí, sabe o que é? É um preparo. Eles já estão ensaiando para o futuro desligamento de tudo. Eles estão preparando o mundo para fins de tragédias. Não sei se pode falar essa palavra aqui, mas eu sei que eu estou falando. Tomara que não caia essa live. Eu creio que não vai cair, não. Espero que não. Esse mundo está sendo preparado. Eles estão preparando o mundo. E na medida que eles estão preparando o mundo, eles também estão preparando as pessoas. Para que as pessoas venham estar da forma que estão. Eu tenho notado desde do tempo em que tudo isso começou, que depois daquelas campanhas que teve, né, da coisa mágica, que eu não gosto de falar, e não pode falar, se tocar num assunto aqui, que as pessoas, tem gente que defende essa coisa mágica.
No dia que tudo isso começou, toda essa campanha da coisa mágica, do negócio mágico, do remedinho lá, mágico, da cura, né? Entre aspas, da mágica lá. Depois disso, as pessoas ficaram totalmente estranhas, totalmente, praticamente como se todo mundo, como se não fossem humanos, sendo que a humanidade não se tem mais. Depois dessa campanha mágica, vamos falar assim, as pessoas não se tornaram pessoas apáticas, se tornaram pessoas antipáticas, pessoas frias, egocêntricas, insistentes, porque querem insistir, outros que não aceitaram o que elas aceitaram. Se tornaram pessoas incrédulas. O que era incrédulo ficou ainda mais. O que era aquele desacreditado ficou ainda mais desacreditado. O que mentia está mentindo mais. O que já era frio piorou ainda mais. E assim sucessivamente. Isso é tudo um preparo. Estão preparando as pessoas. Tudo isso eu já sabia desde quando tudo isso começou. O Espírito do Senhor já tinha me revelado tudo isso. E fora outras coisas que eu sei, que eu escrevo, eu tomo nota, eu busco, eu leio, eu vou atrás, eu corro atrás para saber. Eu pesquiso, eu mesmo faço as minhas próprias pesquisas. Eu mesmo vejo o que eu tenho que fazer. E aí quando ele me mostrava isso, eu dizia sempre, eu conversava com os meus familiares. Eu dizia, eu falava, eu anunciava a palavra divina. Mesmo que a pessoa não aceitasse, mesmo que me chamasse de conspiracionista, de teórica da conspiração, de louca, de lunática, disso, daquilo, outro, eu ali estava continuando a falar. Mas teve um tempo que eu disse, não, Senhor, eu desisto de falar. Eu vou parar um pouco, vou me aquietar mais um pouco, vou deixar as coisas como estão. Não adianta mais despertar. Quem despertou, despertou. Quem não despertou, não desperta mais. E eu fiquei um bom tempão sem conversar, sem fazer lives, que eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu gosto de compartilhando aquilo que eu sei, porque eu tenho uma coisa, algo comigo que eu gosto de falar, que eu gosto de fazer o que eu estou fazendo aqui. Porque eu, na presença do Salvador, eu tenho aprendido muita coisa e eu tenho muita gratidão por ter aprendido tudo isso, porque Ele mesmo me despertou. Ele mesmo se apresentou para mim. Todas as perguntas ao longo da minha caminhada, todas as perguntas eu tive resposta. E nunca me deixou sem resposta alguma. Quando iniciou tudo isso, eu cheguei com ele e disse, Senhor, o que vai ser de mim? Como que eu vou viver daqui para frente em diante? Eu dava estágio, hoje não dou mais. Estou procurando fazer o que der para me fazer aqui. Eu nem gosto de estar pedindo ajuda na internet, estar pedindo dinheiro de ninguém, que as pessoas elas não entendem, elas não compreendem. Eu nem gosto disso. Só estou fazendo isso, meus amados, porque a minha condição me faz fazer isso. Mas o Pai, Ele sabe a intenção do meu coração. Ele conhece a intenção do coração dos seus, daqueles que são fiéis a Ele.
Mas as pessoas, elas não entendem. Elas não compreendem. E aí eu cheguei ao Pai e disse: Senhor, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo daqui para frente? E ele totalmente em silêncio. E eu abri a Bíblia, comecei a meditar, comecei a ler, comecei a dar lugar para o Espírito dele falar. E aí eu comecei a meditar nas Escrituras, buscar por respostas, e através da mensagem ele falou comigo. E hoje praticamente eu, mesmo passando por momentos difíceis, momento que muitas vezes a gente pensa até desistir, aquilo vinha na minha consciência, aquele refrigério no meu coração, dizendo: não temas, não tenha medo da seta, não tenha medo do que vir, do que está se aproximando sobre a humanidade, sobre a terra. Continue firme na sua caminhada. Você está no lugar certo. Você está fazendo o que é correto. Sabe, quando essas palavras e outras palavras na conversa do Altíssimo comigo, sabe, isso renovou minhas forças, me trouxe energia vital para me poder continuar minha jornada. Porque todos nós tem momentos que a gente parece que vai... parece assim que a gente... Tem muitas vezes que a gente sente assim que parece que vai embora já. Parece assim que a gente vai ficando fraquinho. Parece assim que a gente vai... Não sei nem explicar a sensação de que a gente sente. Porque essa luta que a gente está enfrentando é luta. Não é luta contra homens, carne como nós. E sim contra a potestade querendo nos enfraquecer. Querendo tirar nossa fé. Querendo desviar a gente do caminho da verdade e colocar no caminho do engano. Essa é a verdade. O trabalhar das trevas não é contra a humanidade que está aceitando o que eles estão impondo sobre a terra, as leis que eles estão impondo sobre o mundo. A preocupação deles é quem? São aqueles que estão resistindo. A preocupação deles é contra a resistência do divino. Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando aqui. A resistência é a preocupação dos demônios, do inimigo. Aqueles que estão resistindo às leis que eles estão impondo, às leis que eles estão escancaradamente mostrando diante de nós. É essa resistência que eles querem acabar, que eles querem dar o fim, que eles querem destruir. Essa resistência do alto, esses soldados que servem a Yahushua e aceitam a verdade verdadeira e rejeitam o engano que eles têm implantado no mundo. Por isso que eu trouxe essa live aqui. Por isso que eu desejei, sentir no meu coração, eu vou dizer: não, eu vou fazer essa live hoje. Ontem não deu, nem anteontem. Tem dias que não dá para me fazer. Porque eu tenho que ajudar nas coisas, eu tenho que fazer as coisas em casa, eu tenho que ajudar. Para poder fazer o que tem que fazer. Mas hoje, finalmente deu. Deu para me fazer. Estou aqui
Quem quiser compartilhar minha live pode ficar à vontade de compartilhar. Quem quiser se inscrever nos meus canais também pode ficar à vontade. Quem quiser nos ajudar no final dessa live, eu vou estar colocando aqui minhas contas bancárias, tá? Qualquer valor é bem-vindo. Não estou obrigando ninguém a nada. Não estou pedindo aqui, não estou trocando o evangelho do meu pai. Não estou fazendo trocas com ninguém aqui. E essa live, ela é muito importante. Ela é algo assim que eu sempre tenho falado. E hoje eu sempre tenho vontade de falar sobre isso. As pessoas, elas não gostam de ouvir a verdade. Elas entram na live, mas não querem aceitar aquilo que está sendo dito. Elas não querem compreender, elas não querem, primeiramente, elas não querem analisar, elas não querem ouvir, elas não querem prestar atenção no que está sendo dito. Aí elas entram na live, vão logo criticando. Aí colocando, não é assim, é desse jeito, é assim, aí vai criticando, aí vai apontando o erro da pessoa. Não, eu não estou apontando o erro de ninguém, porque eu também tenho minhas falhas, eu também falho, eu também peco, porque eu sou pecadora, eu erro, mas eu reconheço quando eu erro, e muitos que quando peca, quando erra, nem isso não reconhece. Mas essa live aqui eu sempre tive falado, desde o dia quando eu abri os meus canais nas redes sociais, para estar comentando um pouco da palavra, de 5 sinais que o fim do mundo já está bem muito próximo. Ninguém sabe o dia que isso aqui vai acabar. Ninguém sabe exatamente quando será o fim do mundo, mas nós podemos saber quando está perto. Na Bíblia, Yahushua contou quais seriam os sinais. Ele mostrou quais seriam os sinais que assolariam toda a humanidade. Ele contou quais os sinais que aconteceriam no tempo do fim. Um pouco antes do fim do mundo, ele contou isso. Ele contou também na hora de que nós precisamos se preparar, para ficarmos preparados para o dia glorioso. Tudo isso Yahushua falou e continua falando, continua instruindo, continua orientando, continua revelando. Os sinais continuam à tona sendo expostos. Todo engano à tona. Tudo aquilo que Yahushua contou está se cumprindo. Tudo aquilo que o Rei dos Reis disse, ele volta a dizer de novo e de novo. Quantas vezes for necessário, ele volta a falar. Quantas vezes for necessário usar aquele que é seu, ele usa, para anunciar a sua mensagem, para anunciar a sua verdade, para instruir quem quer ser instruído, para orientar quem quer ser orientado. Porque o compromisso de Yahushua, aleluia, não é com aqueles que não querem compromisso com ele. O compromisso de Yahushua e do seu filho Yahushua é com quem deseja e ama a sua vinda. Louvado seja ele por essa palavra.
Lá em Marcos capítulo 13, versículo 1 ao 23. Eu acho que eu... Peraí, meus amores, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Tá caindo, tá? A internet. Tá meio ruim aqui, tá? Marcos, olha só, eu vou abrir no livro de Marcos. Capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Versículo 21 e 23. Marcos capítulo 13, versículo 21 ao 23. É um versículo onde Yahushua anuncia os falsos cristos e falsos profetas. Marcos capítulo 13, versículo 21 ao 23. E então, olha o que a palavra do Senhor diz a nós aqui. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis, que de antemão vos tenho dito tudo. De antemão, Yahushua disse tudo. De antemão, quando ele esteve na terra dos seres viventes, quando ele esteve aqui no planeta, nessa dimensão física, na nossa dimensão dos seres vivos, ele falou tudo isso. De antemão ele comentou sobre isso. Ele trouxe, Yahushua trouxe de antemão à tona toda a verdade que estava dentro do interior de seu coração, dentro dele mesmo. E isso aqui não foi homens que comentou. O homem escreveu a palavra, o homem escreveu a Bíblia, mas com a permissão do Pai, com a permissão do Senhor. O Senhor usou os homens para escrever a sua palavra, para colocar a sua palavra exposta, para orientar o mundo, para ensinar o mundo a sair do engano, para mostrar a desordem humana sobre a terra. E isso aqui foi uma profecia do Salvador Yahushua para os falsos cristos e falsos profetas. Todos aqueles que se intitulam profetas, que se intitulam pastores, que se intitulam mestres, que se intitulam evangelistas, que se intitulam missionários, mas que não vivem uma vida coexata com a palavra, coexata com a verdade do alto. Todos esses vão cair. Já começou há muito tempo, faz tempo a cair. Todos esses aí irão desaparecer muito em breve. Já foi retirado destes aí toda a autoridade que foi permitida. Eles não têm autoridade mais praticamente para nada, porque o Senhor não está mais atuando através destes. Nunca esteve.
O Senhor, Ele não atua através da mentira, porque Ele é a verdade. Yahushua é a verdade, o caminho e a vida. Ele não atua utilizando o engano. Ele não pratica, ele não ensina. Quem quer ir até ele não ensina a fazer o que é errado. O Pai, ele não compactua com o engano. Ele não está a favor de coisas erradas. Ele não existe com ele um pacto com a mentira. Porque a palavra dele diz que ele é a verdade, é o caminho e a vida. Ninguém se achega até Yahushua se não for por meio de quem? Do Espírito do Pai, Yahu. Só existe um que salva. Não existe outro Deus que possa salvar a humanidade do que ela está enfrentando hoje. As pessoas, elas estão clamando, fazendo clamores e clamores, um após o outro, um atrás do outro. Mas o coração continua do mesmo modo, a vida continua do mesmo jeito. A vida continua andando da mesma maneira, continua caminhando nos mesmos caminhos. Vai chegar um tempo em que o mestre irá cobrar. E isso daí vai ser logo. Não vai demorar muito não. Que a vinda dele, eu posso dizer que ele está vindo. E a vinda dele está muito próxima, está muito perto. Eu estou falando isso, não estou adivinhando, não estou dando data, não estou dando dia, não estou dando hora, porque eu nem eu sei, ninguém sabe exatamente quando é que Yahushua irá voltar. Mas eu só sei que ele irá retornar, ele vai. Só que dessa vez ele irá retornar não como ele veio da primeira vez. Ele virá retornar da segunda vez como um juiz e irá julgar o mundo inteiro. A vinda dele dessa segunda vez, o retorno, melhor dizendo, porque a palavra correta é dizer retorno, não vinda. O retorno de Yahushua pela segunda vez aqui à terra irá ser com poder e glória, porque ele irá trazer a glória e a restauração. Não sou eu que estou falando isso não, é a palavra. Ele me revelou isso através da palavra. E não só para mim, tem mais para outros escolhidos dele que ele também se revela da mesma forma. Só que tem uma diferença. Para um escolhido dele, ele se revela de uma maneira. E para outro escolhido dele, ele se revela de uma outra forma. Não de uma forma igual como se revela a mim. Mas se revela, porque não tem só eu de escolhida. Não tem só eu, tem muito mais ainda de escolhidos. Só que estão como é que eu digo aqui? Estão separados. Estão separados. Mas pelos frutos nós conhecemos a árvore. Sabemos pela palavra, pelo modo de falar, pelo modo de agir, pela comunhão que o escolhido vive. A gente sabe quem é um escolhido do Altíssimo. A gente conhece. Eu, por exemplo, eu sei. Eu sei quando a pessoa não é do Criador. Eu sou sensitiva, mas eu tenho um pouco de empata comigo. Não sei se alguém aqui que está me acompanhando já ouviu falar de sensitivos e empatas. Eu sou sensitiva, mas eu tenho um lado empata que eu manifesto. E muitas das vezes, por eu manifestar esse meu lado sensitivo e esse meu lado empata, as pessoas elas pensam
Maldade, né? Pensam, isso é coisa de bruxo, isso é coisa de espírita, isso é loucura, isso é doideira. Olha, cuidado para não ficar maluca de estar manifestando esses negócios. Não, isso é o meu dom. Não é meu dom, mas é dom do alto, vem do céu, vem do divino, esse dom que eu tenho. Eu busco estimular meu dom usando o quê? Meditação, meditando na palavra, meditando, utilizando músicas instrumentais. Estimular, eu estimulo o meu lado espiritual, eu estimulo a minha espiritualidade, eu fortaleço o meu campo energético, eu fortaleço a minha vida espiritual, emocional, mental. Eu busco fortalecer isso aí. Eu gosto de meditar na palavra, eu gosto, eu amo. E gosto também de meditar, fechar os olhos, ficar em silêncio, buscar a resposta do alto, do Pai, dentro de mim, porque Ele está dentro de mim. Eu sou templo dele. Eu não preciso estar indo para templos religiosos, viver de domingo a domingo, presa ali dentro, para buscar pelo meu Salvador. Se Ele habita dentro de mim. Ele habita dentro de mim, Ele está no meu coração. Eu posso ouvir Ele, eu posso conversar com Ele em silêncio e escutá-lo falar. Só que infelizmente tem gente assim que diz, eu preciso estar num templo religioso, eu preciso ir ao culto de domingo a domingo para poder ouvir o meu Deus falar comigo. Tá errado. A palavra dele diz que ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele habita dentro de nós porque nós somos o templo dele. Ele está dentro de nós. Nós somos uma miniatura, um universo em miniatura. Toda a resposta que a gente quer está dentro da gente. Tudo aquilo que a gente busca do lado de fora está dentro da gente. Todo o conhecimento que a gente precisa está dentro de nós. E se você cruzar suas pernas, fechar os seus olhos e sentar de uma maneira confortável, você não está abrindo portas para os demônios. Você está buscando conversar com aquele que criou você. Como tem gente que diz, meditar, vixe, esse negócio de meditação, isso daí é coisa do demônio. Isso daí vai abrir portas para os demônios entrar na tua vida. Mentira. Uma mentira da religião. Eu faço isso. E isso me traz paz. Isso refrigera minha alma. Eu ouço a voz daquele que me chamou e me criou e me escolheu desde o ventre da minha mãe. Eu ouço ele falar comigo quando eu sento de uma maneira confortável, cruzo minhas pernas e normal ali estou, fecho meus olhos, ouvindo o fundo musical de um instrumento. E lá eu estou orando em nome do Altíssimo. E Ele está falando comigo no meu coração. Na minha consciência eu ouço Ele conversar. Se as pessoas fizessem isso, que foi deixado por Yahweh, porque a meditação Yahushua deixou. Ele deixou para nós. Só que infelizmente o sistema religioso condicionou a cabeça da humanidade, das pessoas, a pensar que meditar é coisa do diabo. Sendo que não é.
Meditar já está dizendo, você vai meditar nas palavras que vêm da sua consciência. Você vai buscar entender aquilo que está vindo a você, os insights que chama na sua mente. Os insights, né? Porque a gente tem insights, se a gente prestar atenção e ficar totalmente em silêncio, silenciar, deixar de estar ouvindo o barulho do lado de fora, o barulho de quem está fazendo barulho, se a gente totalmente se sentar no secreto, se silenciar, fechar os olhos e visualizar, meditar. Meditar está dizendo, você vai visualizar o que te faz bem. Isso foi deixado pelo Pai. Isso daí não é prática do demônio, não. Eu curei a minha vida através disso. Eu curei a minha ansiedade, a minha depressão com isso. Não vou dizer que eu estou totalmente curada, que isso totalmente me curou. Mas isso amenizou a minha ansiedade e a minha depressão. E isso é uma prática tão boa, mas tão boa, vai ter gente até que vai dizer bem assim, vai ter gente que até vai entrar que vai dizer, mas meditar, isso é coisa do inimigo, isso daí não leva ninguém a nada, você é serva do Altíssimo. Para que abrir o terceiro olho, né, a glândula pituitária? O terceiro olho, infelizmente, eles endemonizaram essa prática de ativar a glândula pineal. Infelizmente, eles endemonizaram essa prática de ativar. Se eu chegar aqui e falar, olha, eu estimulo a minha glândula pineal, aí a pessoa vai, meu Deus do céu, você está ativando, olha, você vai pro inferno se você fazer isso, os demônios vão se aproveitar da sua vida. Isso é mentira, meu irmão. Isso é mentira. Isso não é verdade. A glândula pineal é o lugar aonde o Criador fala. Ele fala conosco por meio dela. A gente não pode arrancar a nossa glândula pineal, porque se a gente arrancar a nossa glândula pineal do nosso cérebro, a gente morre. É por meio desse aparelho, desse órgão, que o divino se apresenta a nós, conversa conosco. É uma longa história. Eu vou deixar para estar explicando sobre esse negócio de glândula pineal em uma outra live. Mas não sei se os amados vão estar nessa live. Mas eu vou estar falando. Isso aí é uma outra história, tá? Mas as pessoas, elas sinceramente, tudo aquilo que faz bem para o corpo, para a mente, para o espírito e para a vida física, endemonizo. Mas eu não endemonizo. Sabe por que eu não endemonizo? Porque o Criador já chegou a falar para mim que aquilo que Ele deixou é para ser praticado, mas com sabedoria, com discernimento. Por isso que Ele diz, busque por discernimento, para que não caia nas armadilhas do inimigo. Nós não devemos acreditar em ninguém. Outra coisa, nós não devemos acreditar em ninguém que se diz ser do Pai. Quando Yahushua retornar, todos verão em sua glória.
Por isso que nós não devemos acreditar em ninguém que se diz ser de Yahushua. Muitos podem dizer ser de Yahushua, acabar não é dele. Como tem nas redes sociais. Gente que se intitula do Salvador Yahushua, mas não tem nada de Yahushua. Anunciam a palavra de Yahushua, mas vivem do jeito, da mesma forma de um religioso. Yahushua não fez religião, ele não trouxe religião para cá. Ele não fez. Ele fez a bondade, ele fez o amor, ele anunciou a bondade, anunciou o amor, ele ensinou o amor, ele ensinou a paz, ele anunciou a paz. Ele profetizou os sinais que hoje estamos vivendo sobre a terra. Ele ensinou todos esses sinais, todos eles, ok? Não é só 5 sinais, não. Tem muito mais sinais além disso. Porque se você parar para meditar nas escrituras, você vai ver que ela irá se revelar a você de várias formas. Se, por exemplo, hoje você pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no livro de um profeta, ou no livro de Deuteronômio, no livro de Gênesis, ela vai falar contigo o que ela quer que você saiba. No outro dia que você abrir a sua Bíblia e buscar ler o mesmo livro que você leu hoje, vai ser uma outra revelação que virá até você. Como diz, a palavra do divino, ela se revela de várias formas. Então tome cuidado com aqueles que você segue, com aqueles que você ouve, com aqueles que você entende ser servo do alto. Discirna, faça análises, analise primeiro. Se for do Pai, aceite. Se não for do Pai, negue. Nós também devemos tomar muito cuidado com quem diz ser profeta, com quem se intitula profeta do Altíssimo. Se um profeta contradiz a palavra, ou tenta desviar a igreja do evangelho verdadeiro, tá na cara que esse é um falso profeta. E esse falso profeta não veio pela verdade, sim, veio pelo engano. Esse profeta veio para enganar, mas não para mostrar a realidade dos sinais. Segundo sinal, guerras e desastres naturais. Estou me sentindo alegre, viu? Alegria no meu coração só de anunciar isso aqui. É a única oportunidade que eu posso fazer. Por amor àquele que me chamou, que me escolheu, por amor àquele que morreu no madeiro por mim. Louvado seja ele por tudo na minha vida. Lucas capítulo 21, versículo 10 e 11. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu.
Isso é um sinal de Arusho. Mais um sinal dele. Isso tudo a gente já está vendo. São predições, isso aqui são predições sobre a destruição de Jerusalém e do fim. Jerusalém, o Brasil e o mundo. Tá? A Jerusalém está no Brasil. Não está lá naquele lá. Aquela lá não. Aquela Jerusalém lá, que muitos pensam ser do alto, que pensam ser do povo escolhido, não é do povo escolhido. Aquilo lá é falso. Tem muita coisa falsa diante de nós. Tem muita coisa diante de nós que parece, só tem aparência de verdadeiro, mas não é. Só tem aparência. Nesse mundo as coisas só vivem de aparência. Até as pessoas estão vivendo só de aparência, mas não estão vivendo aquilo que estão vivendo. Dentro delas tem uma outra coisa. Ele havia me dito, quando eu estava meditando na palavra, ele disse para mim assim: minha filha, a minha criatura está vivendo de aparência. O mundo está vivendo só de aparência. Aí eu, sem saber, eu disse, mas não entendi, vivendo de aparência? Mas não entendi. Aí aquilo lá veio a explicação para mim. Viver de aparência é mostrar aquilo que são, sendo que não são aquilo que estão mostrando ser. Viver de aparência na saúde é mostrar, aparentar que você está vivendo de uma forma saudável, sendo que você não está vivendo de uma forma saudável. Assim mesmo está as minhas criaturas, vivendo de uma maneira saudável, aparentando viver de uma forma saudável, mas não tão saudável, tão doente, porque o mundo está doente e as minhas criaturas também estão. Aí eu disse, então tá explicado. E por incrível que pareça, quando me veio essa palavra, aquele sentimento veio dentro de mim. Quando me aproximei de uma pessoa que aceitou a mágica, eu senti que aquela pessoa não estava saudável. Eu sou uma pessoa, é por isso que eu digo, eu sou empata. Eu tenho esse lado da empatia. Eu sou sensitiva, mas eu tenho um pouco de empata comigo. Quando eu me aproximo de alguém, a pessoa chega até a mim e eu começo a conversar com aquela pessoa. Aí depois eu paro de conversar com aquela pessoa e fico só ouvindo aquela pessoa. Quando eu começo a ouvir aquela pessoa, quando eu estou em silêncio, eu começo a sentir a energia daquela pessoa. Eu começo a perceber o que ela está sentindo por dentro, como é que está a vida dela por dentro. Eu começo a sentir, a absorver aquela energia. E eu começo a ver o que está de errado naquela pessoa. E eu fico comigo. Só falo se ele me der permissão para falar, e é quando eu vou dizer. Vou dizer a verdade para a pessoa. Mas enquanto ele não me diz nada, na minha consciência não me pede para falar, eu me calo. Mas fico só observando aquela pessoa. Por isso que tem muitos que já levei várias críticas aqui nas redes sociais e até mesmo na minha família. Até de bruxa eu fui chamada por causa disso. E aí eu disse, não, isso não é prática de bruxaria. Bruxa eu não sou, mas eu não sou desse mundo. Eu não sou daqui. Eu não pertenço a esse mundo físico.
Eu vim do plano espiritual, eu não sou daqui. Eu só estou aqui para cumprir a minha missão que foi permitida pelo meu Criador. Você não me entende? Você não me compreende? Então não fale aquilo que você não sabe. Nesse dia a pessoa passou muitos maus bocados. Essa mesma pessoa que falou isso passou por muitos e muitos maus bocados num momento difícil. E aí essa pessoa chegou, não falou nada comigo, mas falou para um parente meu. Aí eu disse, que triste. Sabe o que foi isso? Isso foi porque ela foi falar aquilo que não sabe falar, aquilo que não é real, aquilo que não é verdade. Ela não soube analisar suas palavras para depois lançar elas. Saiu falando qualquer asneira que viu aí. Eu não me glorio não quando acontece alguma coisa com alguém que fala alguma coisa errada contra mim. Eu não me glorio não, me entristeço. Sabe por quê? Porque essa pessoa está profundamente no sono da indolência. Que era para ela despertar, mas não despertou. Quando me xinga, quando me critica, quando zomba de mim, não está zombando de mim. Está zombando daquele que me usa para falar. Está zombando do Pai, não é de mim. Está zombando do Senhor. Quem zomba de um escolhido, não está zombando do escolhido, da pessoa escolhida. Está zombando do Pai. Está zombando da palavra dele. Está rindo da palavra dele, daquilo que ele está anunciando através do seu escolhido. Ah, mas o que tem a ver isso que você está falando com o que você está anunciando aqui? O que está no livro de Lucas 21, 10, 11. Deixa o Espírito do Senhor me usar da forma que Ele quer. Deixa Ele falar aquilo que Ele deseja falar. Deixa Ele me usar aqui. Não atrapalhe, não interrompa o agir do Espírito. O mundo não deseja o Espírito e também não quer que ninguém busque por ele. Essa é a verdade do mundo em que vivemos. Não deseja a verdade e impede os outros de buscar, de conhecer, de saber. São pessoas, para mim, essas pessoas que impedem as outras de buscar conhecimento, de buscar a verdade, de buscar a graça, de buscar a salvação, para mim essas pessoas não passam de pessoas inúteis. Pessoas insignificantes. Pessoas que só querem para si. Só querem para si o conhecimento e não quer que ninguém saiba do conhecimento. Essas pessoas são inúteis. São lixos. Sinto muito em falar isso, mas é a verdade. Me desculpe de estar me interpretando assim. Mas é a realidade. Assim são os falsos cristos e os falsos profetas, os falsos missionários, os falsos pastores. Tudo é falso. Não tem nada verdadeiro. A verdade só está com os eleitos. A verdade só está com os escolhidos. Aquele que ainda resistiram o inimigo e continuam resistindo. Uma pequena tribo de escolhidos. Esses aí, o Pai está usando. O Pai está acolhendo, o Pai está orientando, está instruindo, está usando estes daí para instruir quem quer ser instruído. Doem quem doer, vou continuar fazendo live aqui. Vou continuar trazendo a verdade à tona aqui. Vou continuar anunciando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Vou continuar permitindo que o espírito de ar me use
Enquanto eu estiver viva aqui nessa existência, eu vou continuar dando lugar para Ele na minha vida. Porque Ele tem toda a autoridade de me usar da forma que Ele quiser. Agora, se alguém me rir da minha cara, falar besteira, asneira, vir falar ao vivo, besteirol, não tô nem aí para as pessoas. Nem me importo mais com isso. Como teve lives aí que passou pessoas que nem me seguem na página e ficam rindo. Eu só fiz olhar, eu digo, ô coitado, esse daí nem sabe nem rir, mas não sabe nem de estar vivendo uma vida insolente. E aí se depara com uma pessoa que vive a verdade, fala a verdade, anuncia a verdade da palavra do Eterno, e ficam nessa de rir, de zombar, de ficar levando na graça, levando na brincadeira. Eu nem comento mais. Eu nem comento mais esses palhaços que passam na live e ficam teclando lá embaixo. É perca de tempo. Para mim, é perca de tempo, é gasto de energia. E eu não estou mais gastando a minha energia com pessoas que não querem saber de nada, com pessoas ignorantes. Já gastei muito meu tempo com essas pessoas. Meu tempo agora eu só gasto na presença daquele que morreu por mim no madeiro, que derramou o sangue precioso dele. Na presença dele eu gasto toda a minha energia, mas eu não gasto mais minha energia com pessoas insolentes, com pessoas de coração duro, com pessoas má, com pessoas que gostam de ficar criticando, com pessoas ignorantes. Eu não gasto minha energia mais com essas pessoas aí, não. Essas pessoas aí serão as primeiras a serem pegas de surpresa pelos demônios. Infelizmente, essas pessoas insolentes, elas nasceram para serem elas enganadas. Infelizmente. Mas eu não nasci para ser enganada. Eu não nasci para ser enganada. Não mesmo. Pois bem, meus amados. Lucas 21, capítulo 10, versículo 11, fala sobre as predições, sobre a destruição e sobre o fim. Quantas guerras, quantos desastres naturais nós já estamos vendo? Quantos desastres naturais estão acontecendo? Quantas coisas estão acontecendo no mundo? As guerras, as fomes e todos os outros desastres que estão acontecendo sobre a humanidade nos lembram que em breve Yahushua retornará. Tudo isso é sinal do retorno de Yahushua sobre a terra. Terceiro sinal: perseguição a cristãos. Quem são esses cristãos aqui? Não é o que você está pensando aí, não. Cristãos são pessoas. Cristão são pessoas. Não, perseguição a cristãos quer dizer perseguição pelas pessoas escolhidas. A perseguição será pelos que guardam a verdade. A perseguição que está por vir sobre a terra é contra aqueles que são a favor da verdade e contra o engano. A perseguição não é contra os que adoram Deus, o Deus do sistema e o Jesus do sistema. Não é. A perseguição que está por vir sobre o mundo é a perseguição sobre o povo escolhido
que é a favor da verdade e contra o engano, que é a favor das leis puras e é contra as leis impuras. A perseguição que está por vir é contra estes aí. Mas infelizmente tem gente que pensa que a perseguição que está por vir é contra o mundo todo. Não é. Está errado. Ensinaram errado para você. Marcos, capítulo 13, versículo 13. Marcos, capítulo 13, versículo 13. Deixa eu ver aqui. Marcos. Tá aqui. Marcos, capítulo 13, versículo 13. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos capítulo 13, versículo 13. Vou repetir novamente. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Não é os cristãos que serão salvos. São aqueles que perseverarem até o fim de suas vidas. São aqueles que anunciam o verdadeiro nome do Senhor. São aqueles que vivem conforme a palavra diz para viver. Aqueles que não aceitaram as armas do inimigo. São aqueles que não se curvaram diante das hóstias do mal. A perseguição que virá muito em breve sobre o mundo serão para atingir estes aí. O que a religião te ensinou está errado. Está errado. Reveja os conceitos, porque a religião ensina o que é errado, distorce a verdade, se passando pela verdade, mas não tem verdade alguma. Porque a religião, ela ensina qualquer coisa. Ela se revela a você, ela se revela ao mundo, aquilo que muitos acham que é verdade. Ela parece ser verdadeira. A religião, ela tem aparência de verdade, mas com ela não tem verdade alguma. Pelo contrário, com a religião só tem a mentira. Ela somente vive da aparência, como tem muita gente que só vive de aparência e ainda acha que estão vivendo de forma digna, de forma santa, de forma pura, sendo que não, só está vivendo só de aparência. Atualmente a gente está vendo muitos países muitos escolhidos sendo discriminados, presos, torturados e até mesmo mortos. A mensagem do Senhor, ela gera dentro da gente... A mensagem de Yahushua, ela gera desconforto quando ela é verdadeira. Ela gera um incômodo quando ela é verdadeira. Ela gera perseguição quando ela é verdadeira, através de um escolhido. E essa perseguição, ela não vai acabar até o retorno de Yahushua. Vai continuar. Mas no fim dos tempos, meus amados,
Todo aquele que se manter fiel à palavra, guardando as leis no coração, praticando-os corretamente, mesmo apesar de a gente estar no mundo que não é perfeito, que é um mundo ilusório, de ilusão, este será grandemente recompensado naquele dia, além de ganhar a salvação. Quarto, aumento da maldade. Mateus, capítulo 24. Deixa eu abrir aqui, capítulo 24. Versículo 12 e 13. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha lá, o moço aqui até colocou aqui no comentário, não sei nem onde foi, tá aqui: o amor de muitos esfriou. E é verdade. Devido ao aumento de tantas e tantas maldades, o aumento da maldade aumentou a cada dia. Devido ao pecado, as pessoas usufruir do engano, o aumento do ruim aumentou. O amor de muitos se esfriou. A natureza humana não vai melhorar com o tempo de uma hora para outra. Não vai. Pelo contrário, vai piorar, porque a tendência de tudo isso é esfriar as pessoas ainda mais. É trazer as pessoas a frieza de vida, de viver. A maldade só vai aumentar. Entra ano e sai ano, a maldade só vai aumentando. As pessoas vão se esfriando ainda mais. Vão buscando se corromper com os bens daqui embaixo. As pessoas se tornaram ultimamente se tornarão mais violentas, mais egoístas, mais faltas de amor. Muitos ficarão sem amor. A gente já tá vendo muita gente sem amor, frio. Tratam uns com aparência, outros tratam com frieza. Mas ainda há esperança nisso aí. Mas ainda existe uma pequena esperança. Porque isso tudo é sinal da destruição do mundo. Isso tudo está mostrando que tudo já está chegando ao fim. A humanidade já está chegando ao fim. O fim da humanidade chegou e o fim dela está decretado já. A maldade vai vencer. Ela não vai vencer. Mas ela vai levar muitos. Porque a palavra do Senhor, ela precisa ser, ela precisa se tornar real, para que muitos vejam quem é o Senhor, quem é Yahushua, quem é Yahweh. E o último sinal, anunciação em todo mundo. Anunciação de quê? Anunciação do Evangelho. É a anunciação do Evangelho. Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O fim chegou, mas ainda não é o fim ainda. O Evangelho precisa ser anunciado mais e mais. A verdade precisa ser anunciada mais e mais e mais. Quando chegar a hora
da verdade cessar de ser anunciada, ele irá falar, ele irá dizer. A perseguição não consegue nos impedir de deixar de anunciar o evangelho da graça verdadeira. O evangelho já está sendo anunciado em cada vez mais partes do mundo através dos escolhidos do Altíssimo. Quanto mais o evangelho está sendo proclamado, mais próximo fica a vinda do Mestre Yahushua sobre a terra. Por isso, por esses sinais, sabemos que o fim do mundo está cada vez mais próximo. O fim dos dias também. O fim da humanidade também. Por isso, meus queridos, é preciso estarmos preparados, pois em breve Yahushua vai retornar. Bom, essa foi a mensagem, essa foi a palavra, ok? Essa foi a mensagem anunciada. Que você seja edificado através dela. Que o Espírito do Pai Arro fale contigo através dessa palavra. Que você me ajude compartilhando a transmissão. E te convido a outras vezes você se fazer presente aqui se você quiser. Ouvir a palavra aqui também. Porque esse é meu dever. Anunciar a mensagem. Anunciar a verdade. Falar. Dizer. Instruir. Despertar quem deseja ser despertado. Abrir os olhos das pessoas. Falo para quem crê, mas não para quem é incrédulo. O incrédulo pode sair da minha live. Que permaneça na minha live ouvindo a mensagem. Aqueles que acreditam, aqueles que buscam, aqueles que amam a vinda do Salvador e aqueles que querem despertar e se alimentar da verdade do alto. Estes aí são bem-vindos. Mas aqueles que não querem nada com nada, estes daí podem voltar a fazer a sua vida diária, buscar vivenciar a sua vidinha do jeito que tá. E é isso. Essa foi o fim, foi a mensagem. Que você tenha sido edificado e que o Espírito do Pai Arro fale com você através dessa palavra e ajude aí, compartilhando a mensagem. Você não está fazendo muito me ajudando, mas está sendo abençoado quando ajuda. Fique na paz e que Arro abençoe a sua vida e que o universo conceda todos os seus pedidos. Em nome de Yahushua. Namastê. Vou estar colocando aqui minhas contas bancárias. Quem quiser estar ajudando pode ficar à vontade. Ninguém é obrigado a nada aqui. E essas contas bancárias são minhas. Não são de terceiros, não. É minha. Namastê.